Para além da Avenida Brasil, o núcleo inicial de nossa cidade era composto por mais 6 ruas, distribuídas pelas quadras do local que ficaria conhecido a partir de 1947 como Maringá Velho. Mas quais eram os nomes originais dessas vias e quais estabelecimentos funcionaram nelas? O episódio de hoje revelará essas e outras informações sobre o nosso passado. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. A demarcação oficial de Maringá se deu em 10 de novembro de 1942, com o lançamento de sua pedra fundamental, conforme já tratamos em outro vídeo. Para iniciar a ocupação da futura cidade, aquele núcleo composto de rústicos estabelecimentos e casas precisava de um projeto mínimo que delimitasse suas quadras e a via comercial principal. Coube a Aristides de Souza Melo, engenheiro e então gerente da Companhia de Terras Norte do Paraná em Londrina, traçar as 6 quadras iniciais, em uma proposta bastante simplista, embora funcional. 3 quadras à esquerda, 3 quadras à direita, sendo cruzadas pela Avenida Brasil. Assim começava a ocupação urbana de Maringá. Em sua maioria, as ruas receberam nomes em referência aos córregos da cidade. Assim surgiram as ruas Moscados, Cleópatra, Pinguim, Jumbo, Amapá e Borba Gato. E você, nesse momento, deve estar se perguntando onde estão as ruas que eu conheço. Onde estão a Santa Joaquina de Vedruna, onde estamos agora, Lafayette da Costa Tourinho, Vitório Balani, José Jorge Abrão, Antônio Carniel e Otávio Scramin? Calma, eu vou te explicar. A primeira alteração nos nomes dessas vias ocorreu por meio da Lei Municipal número 3 de 1959, quando a então Rua Moscados, ou seja, onde estamos aqui agora, foi mudada para Santa Joaquina de Vedruna, em referência à santa de origem espanhola, fundadora da Congregação das Irmãs Carmelitas da Caridade de Vedruna, instituição responsável por administrar o Colégio Santa Cruz. Essa instituição de ensino ocupa parte da área onde foi construída a capela de mesmo nome, considerado o segundo estabelecimento privado de educação da cidade, que contava até mesmo com transporte para seus alunos. O Colégio Santa Cruz foi inaugurado em 1953. Mas vamos para a próxima rua, que ainda temos muitas histórias para contar. Estamos na rua Lafayette da Costa Tourinho, que teve seu nome alterado por meio da Lei Municipal número 307, em 1964. Sua denominação original era Jumbo. Essa rua, além de abrigar outros estabelecimentos como restaurantes, pensões e a estação rodoviária, a primeira da cidade, que ficava bem na esquina com a Avenida Brasil, também cedeu espaço para que o Hospital Santa Cruz entrasse em operação no ano de 1944. E adivinha quem era seu proprietário? Isso mesmo, o Dr. Lafayette da Costa Tourinho. Tendo sido o primeiro presidente da Sociedade Médica de Maringá em 1949, Lafayette da Costa Tourinho faleceu no dia 7 de maio de 1964. 2 meses depois, recebeu essa homenagem da cidade que lhe acolheu 2 décadas antes.
Em 1965, foi a vez da Rua Amapá dar espaço à sua nova denominação. Por meio da Lei Municipal número 383, a via ficou conhecida como Vitório Balani. Juntamente de Durval Francisco dos Santos, Vitório Balani era proprietário da Serraria Santos Balani S.A., que ficava entre a então Estrada Borba Gato, hoje Avenida Carlos Correia Borges, e a atual Rua dos Gerânios. O empreendimento surgiu ainda na década de 1940 e contava com uma colônia de 26 casas para atender os seus funcionários. Vitório Balani faleceu por conta de um acidente de trabalho no interior dessa serraria em 9 de dezembro de 1963. Tinha então 64 anos. A Rua Vitório Balani dá a volta no Bosque das Grevilhas, chegando até a esquina com a Rua Antônio Carniel, bem ali naquele ponto, no Largo General Osório, pequeno trecho que também era conhecido como Rua Itupeba. Ao atravessar a Avenida Brasil, temos o Largo Pioneiro José Ignácio da Silva, personagem que arrendou o primeiro hotel da cidade, o Hotel Campestre, de propriedade da Companhia de Terras Norte do Paraná e inaugurado em novembro de 1942, este estabelecimento teve sua razão alterada para Hotel Maringá, anos depois. Agora estamos na atual Rua José Jorge Abraão, que no passado era conhecida como Rua Cleópatra. Na via funcionou a Cafeira Santa Luzia e a Máquina Ouro Verde, ambas de propriedade de Américo Dias Ferraz, personagem sui generis que se tornou o segundo prefeito da cidade. Na esquina com a Avenida Brasil, foi instalado o primeiro ponto de táxi de Maringá, bem como foi construída a primeira estrutura de alvenaria com mais de um pavimento, o edifício Langovski. Nessa rua ainda ficava o Hospital São Paulo, o segundo da localidade, que foi construído pelo Dr. Augusto Pinto Pereira. Em 1966, por meio da Lei Municipal número 465, a via ganhou nova demarcação, passando a fazer referência ao antigo comerciante do Maringá Velho, José Jorge Abraão. A família Jorge Abraão empreendeu vários estabelecimentos nessa região, mas foi José Jorge Abraão que cravou seu nome na história. Depois de ter administrado uma casa de secos e molhados, que ficava na Avenida Brasil, adaptou seu prédio, transformando-a em cinema no ano de 1947. Foi o primeiro do gênero na cidade. O Cine Primor, com altos e baixos, acabou sendo dizimado por um incêndio de grandes proporções que devastou diversas construções de madeira em seu entorno. O incidente ocorreu às vésperas de sua reinauguração, em 2 de novembro de 1949. Em 1968, foi a vez da então Rua Pinguim ser alterada. Aliás, essa denominação seria uma das primeiras do núcleo que começava a se formar, devido ao encontro de agricultores de toda a região. Vila Pinguim precede ao nome Maringá. Em setembro daquele ano, a cidade se despediu de um de seus mais antigos moradores, Antônio Carniel. Tendo chegado por aqui no início dos anos 1940, empreendeu uma marcenaria, restaurante, pensão e também, segundo alguns depoimentos e documentos, chegou a dar cabo de um cinema, o Cine Rian. Todos estabelecimentos que funcionaram no Maringá Velho. Antônio Carniel era apaixonado por animais.
sobretudo os silvestres. Muito querido e conhecido após sua morte, a Lei Municipal número 640 determinou que a via onde o antigo morador havia residido e desempenhado suas atividades comerciais passaria a homenageá-lo. E agora, enfim, estamos na última rua dessa região, que integra as 6 quadras que compõem o núcleo inicial de Maringá. Estamos na atual rua Octávio Scramin, que originalmente levava o nome de Rua Borba Gato. A homenagem faz referência ao primeiro sapateiro a montar comércio na cidade. Claro, também na década de 1940. Borba Gato, necessário salientar, é o nome do curso d'água que nasce dentro do Horto Florestal, além de também fazer referência ao bandeirante e caçador de índios que viveu entre os séculos 17 e 18. Quanto a Octávio Scramin, ele faleceu em 1972, ano em que a Lei Municipal número 905 determinou a alteração de um trecho dessa via. Sobre os estabelecimentos que funcionaram por aqui, podemos destacar a Destilaria Brasil Limitada, responsável pela produção e comercialização da batida de amendoim mulata e cocotal. Como podemos constatar, se vasculharmos, a história nos apresentará camadas ainda mais profundas que nos permitem compreender e interpretar de forma mais adequada o local onde vivemos. Claro, essas informações que trouxemos hoje ainda não fecham o cerco em torno do tema. Nos faltam documentos para um mergulho ainda mais profundo nesses conteúdos. De toda sorte, esses relatos são fascinantes. Você conhecia a história por trás dos nomes atuais e antigos das ruas do Maringá Velho? Se gostou, por favor, envie este vídeo para algum amigo ou familiar. Faça que outras pessoas também saibam mais sobre o nosso passado. Aproveite para curtir, comentar e se inscrever em nosso canal. Toda semana, um vídeo para vocês. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!